Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de debate, atualização e informação, né? Hoje é quarta-feira, dia de saúde, né? E mantendo a tradição do programa, nós temos aí duas belas especialistas, né? Nós temos ali na ponta esquerda a doutora Daniele Campostrini, que é neurologista e também especialista em neurologia periférica, não é isso? Isso. Seja bem-vinda, doutora Daniele. Obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Isso aí. Do meu lado aqui, mais perto de mim, a doutora Juliana Fiorotti, que é reumatologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite e obrigada pelo convite novamente. Isso aí. Bem, você pode nos assistir através do canal 16.1 na TV aberta, pode também nos assistir na Sky, na rede Sim FM, através da sintonia 106.1, no YouTube, no canal da TV Sim, no Facebook e todas as redes sociais, né? E é isso aí. Antes de a gente iniciar o nosso tema, que é muito importante e interessante, né, que eu tenho doença autoimune, então também vou compartilhar isso com vocês. O nosso tema é doenças autoimunes nas mulheres, né? E antes de falar sobre o tema, eu queria dar duas notícias de importância da área de saúde, que foi realizado semana passada o CTO Club, que é o 5º CTO Club. O que é isso, né? É um curso de atualização, né? Um curso que dissemina um tipo de técnica de angioplastia que Linhares é pioneiro. Então nós recebemos ali no Rio Doce, na Unicor, médicos do mundo todo e do Brasil para atualizar e aprender essa técnica que está sendo um grande, vamos dizer assim, um avanço aí da hemodinâmica dos últimos tempos. Outra informação importante é que Linhares, né, formou a primeira e a segunda turma de médicos especialistas em clínica médica. Então é mais um avanço, mão de obra especializada, médico especializado, formado aqui em Linhares. Então Linhares está voando realmente, né? E é isso aí. Então vamos começar o programa com uma pergunta bem genérica, que é alguma coisa que confunde no meu consultório. Por exemplo, doutora Daniela, é neurologista. Fala um pouco para a gente da neurologia e quando procurar um neurologista. Bom, então, a neurologia é a especialidade médica, né, que vai estudar a parte do cérebro, dos nervos, né? Então, o sistema nervoso central, que vai ser composto aí pelo cérebro, pela medula, e pelo sistema nervoso periférico, que vai ser composto pelo nervo e músculo. Então, todas as doenças que vão envolver cérebro, dor de cabeça, Alzheimer, epilepsia, Parkinson, as doenças autoimunes, que a gente vai falar algumas, e todas as doenças que envolvem a parte periférica, as polineuropatias, dores, dormências, que envolve fraqueza muscular, todo esse tipo de doença vai ser atendida pelo neurologista. A neurologia está no corpo todo, né? Sim. Isso, da cabeça aos pés, isso aí. Não é só a cabeça, a gente acha esse paradigma, né? E a reumatologia, doutora Juliana? Quando que a gente procura? E eu acho que é mais difícil, né? É uma pergunta difícil. Também está da cabeça aos pés, né? Está em tudo, né? Porque é uma especialidade que abrange muita coisa, né? Abrange praticamente todos os sistemas. Então, assim, de forma mais genérica, as pessoas podem procurar o reumatologista também para alguns casos de fraqueza musculares. Então, assim, até que as especialidades se confundem, né? Dores articulares, dores na coluna, principalmente essas crônicas, né? Que não melhoram com exercício e tudo. Alguns casos também de dores difusas, como é o caso da fibromialgia, né? Lesões de pele, que, por exemplo, aparecem no lúpus. Alguns tipos de dores de cabeça também podem estar relacionadas à reumatologia e doenças autoimunes, que hoje acho que a gente vai abordar um pouquinho para a gente poder falar sobre isso. Que é o grande tema de hoje, né? Exatamente. Então as duas especialidades, elas são bem complexas e estão em todos os órgãos, vamos dizer assim, né? Órgãos não, os organismos, né? Bem, vamos lá. Doutora Juliana, já que é a sua especialidade, eu acho que mexe mais com a doença autoimune, esclarece para a gente, para a população, de uma maneira bem simples, né? O que é a doença autoimune? Esse nome tão assustador, complexo, né? Assustador, É assustador, complexo, difícil para a gente explicar, e até hoje é algo que não se consegue elucidar 100%. Mas, basicamente, é assim, são doenças que se manifestam pelo mau funcionamento do nosso sistema imunológico, certo? Então, existe como se fosse um desbalanço. O nosso sistema imune, ele começa a atacar
os tecidos, os órgãos, né, de qualquer parte do nosso corpo, como se fosse algo estranho. Por exemplo, como se ele atacasse uma bactéria, um vírus, um fungo, que é um ser diferente, completamente diferente, que deve ser atacado. Então, isso acontece pela alteração do sistema imunológico, como se ele fosse exacerbado, né? E aí isso acontece por quê? Muitas vezes existem alterações genéticas, né? Então, assim, as células têm lá os genes alterados dentro dela e essas pessoas têm a predisposição genética para aparecimento dessas doenças, que nem sempre elas vão se manifestar, né? Depende do que a gente chama de fatores externos também. Então, às vezes a pessoa tem essa predisposição, tem na família, já tem gente com doença autoimune, mas nem sempre ela manifesta essa doença. Pode ficar ali adormecida e isso nunca acontecer. E em outras pessoas isso pode se manifestar. É o sistema de defesa do organismo atacando ele mesmo. Exatamente. Será que isso seria uma sentença correta? Acho que sim, né? Uhum. Isso aí. E quando que a gente pensa em doença autoimune? Por exemplo, existem alguns sintomas muito patognomônicos, igual o médico fala, que tem a ver com isso ou não? Patognomônico a gente não pode dizer assim, mas são sintomas muito genéricos. Então, assim, a gente tem que chamar sempre atenção para aqueles sintomas que a gente chama de sistêmicos, que são importantes, como perda de peso, febre, muita mialgia, dor muscular, muita dor nas articulações, algumas lesões de pele que a pessoa não tinha e de repente apareceram, né, são novas, seja em qualquer parte do corpo, principalmente aquela que piora com a exposição do sol, lesões grandes, né, perda de força muscular, dormências, dores de cabeça que ela não tinha antes e agora ela tem, e principalmente se tiver alguém na família. Então, assim, eu tenho alguém na família com lúpus, e aí eu comecei com esse sintoma, ou eu fiquei internada por um motivo muito grave e ninguém descobriu o que é, né? Porque existe muito isso, né? E, então, assim, vale a pena investigar nesses casos. O reumatologista e o neurologista é aquele médico que o paciente gira, aí cai na mão de vocês, faz o diagnóstico, né? E geralmente os diagnósticos mais, assim, difíceis, diferentes, eles percorrem muitos especialistas. Então, são internações estranhas, manchas, às vezes, na perna, dormências, fraqueza, perda de peso, uma febre estranha. E aí você vai juntando essas doenças autoimunes que nós vamos falar, tem vários tipos, né? Mas a gente tem que ir juntando como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Porque são sintomas, às vezes, inespecíficos, mas aí você junta vários inespecíficos para começar a pensar numa doença autoimune. Juntar ali no leque de... É um quebra-cabeça. Fazer um relato pessoal comigo, quando você disse eu tenho doença autoimune, igual eu relatei. Meu pai tem psoríase. Isso foi uma questão que guiou bem a médica que me acompanha, né? Então é isso. Bem, e na neurologia, tem muita doença autoimune? Temos também doenças autoimunes e elas se misturam, né? Elas se associam, então se associam muito com as doenças reumatológicas e as doenças dos dermatologistas, as cutâneas. Então, igual você bem disse da psoríase, então às vezes a pessoa tem uma doença já estabelecida, já diagnosticada, começa a aparecer algumas características inespecíficas de dormências, como nós estamos comentando aqui, e às vezes é uma doença neurológica autoimune associada. A neurologia, nós temos umas bem conhecidas aí, que é a esclerose múltipla, né? Uma doença autoimune bem comum na mulher. Nessa época de Covid, aí nós tivemos as miopatias e os Guillain-Barré, também de origem autoimune, né? Então, temos algumas, mas Guillain-Barré, esclerose múltipla, miastenia graves, as miopatias são as mais comuns. Mais comuns, né? A esclerose, esclerose múltipla, o que é esclerose múltipla? Assim? Então, os sintomas, o que ela pode... Porque eu acho que é uma doença relativamente comum desse espectro, né? Sim. Então, a esclerose múltipla é uma doença também mais comum em mulher, como a maioria, né? Das doenças autoimunes, não todas, mas mais comum da mulher jovem, ali abaixo dos 35, dos 40 anos, para começar o diagnóstico. Ela se manifesta com surtos. Então, é o nosso corpo, né, atacando, o nosso sistema imune atacando as células do nosso próprio corpo. Então, a pessoa manifesta com surtos. Como assim surtos? Surtos que muitas vezes vão parecer até um AVC. Então, a pessoa chega com um quadro súbito de perda de força,
às vezes diferencia um pouco do AVC, porque a perda de força ela não é tão estabelecida, porque a esclerose múltipla nós vamos ter várias lesões desmielinizantes em pontos diferentes, do cérebro, da medula, da visão. Então não é aquele AVC único, é como se ela tivesse um surto visual, perdeu parte da visão, passa um tempo, perde força de um braço, dormência numa perna, dormência na língua, às vezes até melhora sozinha. Essas doenças autoimunes, quando não tratadas, às vezes o nosso corpo ele é capaz mesmo de causar, assim, levar a melhora dos sintomas em 15 dias, um mês, não a melhora total, mas ameniza os sintomas. É bem característico das doenças autoimunes. Um surto, uma piora, aí às vezes sem tratamento dá uma melhorada, a pessoa acha que ela não tem nenhuma doença, só que na esclerose múltipla isso vai se acumulando, né? Então funciona na forma de surto. E quando a gente vai fazer os exames, o exame de ressonância é o exame que define a doença, né? Que diagnostica com mais precisão, você vai ter várias lesões desmielinizantes. Então é uma doença autoimune, mais prevalente em mulher jovem e com lesões desmielinizantes na imagem. É como se ele estragasse o sistema de condução ali do sistema nervoso. Diferente do AVC, que vai ser uma lesão muitas vezes isquêmica ou hemorrágica, localizada, única e com um sintoma bem característico, a esclerose múltipla, o diagnóstico se torna um pouco, às vezes, mais tardio e mais difícil, porque é um sintoma, às vezes, mais brando e não é totalmente localizado, né? Às vezes pode pegar a área do equilíbrio e a pessoa tem uma esclerose múltipla parecendo uma labirintite. E por anos ela vai tratar como uma labirintite. Ou perda de visão, por anos vai tratar como um quadro oftalmológico, né? E aí, quando vai juntando oftalmológico, perda do equilíbrio, alteração, às vezes, da urina, do esfíncter, perda de força. Então, calma aí. Vai juntando que você vai chegar num diagnóstico que não é... Como é complexo, né? Complexo. A medicina, ela é... E às vezes a gente se baseia muito em exame, né? Isso. Mas olha só a informação, né? A história clínica nas doenças autoimunes... É mais importante. Ela é muito importante. É essa junção de dados. E você disse que tem altos e baixos, né? Isso são os gatilhos ou não? Os gatilhos predispõem isso? Sim, pode acontecer. Os gatilhos que a gente chama é o seguinte, a pessoa que tem a doença autoimune, ela tem alteração genética, né, que já vai alterar o sistema imunológico dela, mas ela precisa de uma manifestação, de um fator externo, vamos dizer assim, para que essa doença venha a se manifestar. Então, é o que a gente chama de gatilho. Quais são os gatilhos? São os fatores modificáveis, né, que vocês chamam na cardiologia. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, dentro da artrite reumatoide, a gente sabe que existe um gatilho muito importante, que é o cigarro. Então, por exemplo, aquele paciente que tem a predisposição, mas talvez se ele não fumasse, ele não desenvolveria a artrite reumatoide, né? Dentro da esclerose sistêmica, que é diferente da esclerose múltipla, uma doença principalmente de pele, que deixa a pele endurecida. A gente sabidamente tem a presença da sílica, então, trabalhadores que trabalham com sílica e também, por exemplo, a prótese de silicone, a prótese mamária, que ela contém sílica. Então, muitos pacientes, a gente viu isso claramente. Eu me lembro na residência de um caso, que era uma paciente que ela tinha um fenômeno de Renault apenas, como manifestação, né? Que é aquela alteração que dá nas mãos, nos pés e em algumas outras áreas do corpo, que é uma alteração vascular, que ela muda de cor, fica roxa, fica vermelha e branca. Igual a bandeira da Rússia. Igual a bandeira da França. Da França? E aí ela só tinha isso como manifestação. Ela fez o implante, colocou o silicone, né, a prótese, e aí 2 meses depois ela abriu um quadro importante de esclerose sistêmica, assim, um quadro até grave, né, com manifestação pulmonar e tudo. Então, para ela foi, sem dúvida, um gatilho muito importante, né? A obesidade também, ela é fator de risco e predisposição para algumas doenças. A microbiota intestinal, hoje em dia se fala muito nisso, ela também é um fator para o aparecimento das espondiloartrites, que no caso, por exemplo, da espondilite anquilosante ou da artrite psoriásica, que são os exemplos mais comuns, também é gatilho muito importante. Então, em relação com a alimentação, né? Que é um desbalanço que existe ali entre as bactérias boas, vamos dizer assim, e as bactérias que causam malefícios, que alteram o sistema imunológico, podendo ser fator que vai ser o gatilho dessas espondiloartrites, né? Tá. Então, o gatilho é para iniciar e não para ter o sintoma. Ele normalmente é para iniciar a doença. Iniciar a doença. Mas existem alguns gatilhos também que eles são para
dá o flare da doença, né? Que é quando ela piora. A pessoa tá bem e aí vem o gatilho e ela piora novamente. O caso clássico é a exposição à luz solar, que é um gatilho para o lúpus, principalmente de lesão de pele. Entendi. Ótimo. Isso aí, ó. Terminamos o primeiro bloco com a doutora Juliana Fiorotti, que é reumatologista, e com a doutora Daniele Campostrini, Azari Campostrini, que é neurologista. Eu estou aprendendo muito aqui. No segundo bloco, eu vou falar um pouco da minha doença imunológica, né? E aguardamos vocês no próximo bloco, falando mais sobre doenças autoimunes.